Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer, quando eu venho ministrar a palavra, que eu fico nervoso. Não nervoso por estar segurando esse microfone, não nervoso por estar lendo essas palavras, não nervoso porque vocês estão me olhando. Eu não fico nervoso por esses motivos. Eu sempre digo que eu fico nervoso porque eu sei da responsabilidade que essa palavra ela tem, do poder que essa palavra tem e da força que essa palavra tem para transformar a tua vida, para transformar a sua vida de uma forma sobrenatural que ninguém pode fazer, apenas essa palavra. Aonde o governo não consegue alcançar com suas clínicas de recuperação, a palavra ela vai lá e alcança e transforma a pessoa. Aonde as pessoas, os psicólogos, aonde os médicos não conseguem trabalhar, essa palavra ela vai lá e trabalha e transforma e cura e restaura e volta com que a pessoa seja uma pessoa sã, de saúde mental, física, liberta. Aonde o homem não consegue alcançar, essa palavra ela vai além, porque ela é altamente poderosa. Então eu fico nervoso não pelo fato de estar com o microfone, de vocês estarem olhando para mim, mas porque eu sei que se eu der lugar e que se Deus falar comigo nessa noite com vocês, a minha vida e a vida de vocês serão transformadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque eu sei, meus irmãos, e essa palavra ela testifica não só da minha vida, mas a vida de muitas e muitas pessoas. Se você olhar para trás ou olhar para o lado, você vai ver a vida de várias pessoas que receberam um milagre ou foram alcançadas por essa palavra. Então é por isso do nervosismo, amém? Quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, em casa eu me perguntava, tem várias pessoas melhores do que eu para ministrar. Tem um presbítero que está desde o início, tem teólogos como o nosso pastor, como a obreira Dani, tem a Nayane, tem um obreiro Romário, tem um diácono Francisco Filho, tem a diaconisa Fábia, tem dentre muitas outras pessoas, fora as pessoas que o pastor conhece, que poderiam ter vindo ministrar aqui no aniversário da igreja. E por que eu fui chamado para ministrar? Se o próprio Deus que me chamou, ele diz, olha, eu sou. Pode soar como clichê para quem escutou isso várias vezes, mas para quem não escutou isso ainda, quando Deus diz para você, olha, eu sou, Ele é a nossa necessidade, Ele é o que supre a nossa necessidade. E eu dizia para mim mesmo, eu não sou ninguém, eu não posso, eu sou o menor. Eu não tenho capacidade, eu não tenho a inteligência, eu não tenho o dom que muitas outras pessoas têm para ministrar numa data tão importante como o aniversário da igreja. E Deus falava no meu coração, eu sou o Deus da capacidade. Ele era o Deus que falava através da vida de Moisés, Ele era o Deus que fechou a boca do leão. Ele é o Deus que fez com que uma fornalha ardente que queimaram as pessoas que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego não queimasse os tais, porque Ele era com aqueles 3 jovens, porque Ele era com Daniel quando foi jogado na cova dos leões, era Ele que estava lá, foi Ele que foi com Moisés falar com o faraó, porque o poder não estava em Moisés, não estava em Sadraque, Mesaque e Abidnego, não estava em Daniel, o poder estava em quem andava com ele. Porque existe a importância de quem anda com a gente, presbítero, porque existe uma importância de quem está ao nosso lado. A ciência diz que nós somos frutos de um meio, não é assim? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A ciência ela já falava que nós seríamos frutos de com quem nós andaríamos, de onde nós estivéssemos. Por que será que nós falamos português, presbítero? Será que é pelo fato de morarmos no Brasil e aqui a língua predominante ser o português? Por que será que o americano fala inglês? Será porque a língua de lá é o inglês? Por que será que o baiano tem todo aquele sotaque? E por que será que o nordestino tem esse sotaque? Por que será que o carioca chias? Por que será? Isso é uma comprovação que nós somos frutos do meio e de quem nós andamos.
Nós somos influenciados, por mais que você diga que não, você é influenciado. Você, jovem, é influenciado pelas pessoas que você anda. E com quem, jovem, você anda? Será que a pessoa que você anda é uma pessoa que traz boas influências para você? Você, pai, você que cuida do filho, você que rege uma família, quem são as pessoas que você conversa? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a um ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, e a sua folha ela cai no tempo correto. Por que será que Deus ele nos aconselha com quem devemos andar? Por que será que Deus diz que não devemos estar no meio de más conversações, para que os nossos costumes não fossem corrompidos? Não é quem somos, presbítero, é com quem nós andamos. Daniel, a ir para a Babilônia, antes de ser jogado na cova dos leões, ele tinha um companheiro. Ele tinha um companheiro que ele conversava com ele de manhã, de tarde e à noite. E quando foi lançado um decreto, a qual não podia clamar a nenhum outro Deus, senão ao rei, ele mesmo assim continuou andando com o amigo dele, aquele que não abandonou ele mesmo lá na Babilônia, aquele que elevou a vida dele, mesmo ele tendo sido levado cativo para a Babilônia, mas elevou uma posição de destaque dentro daquela cidade. Mesmo assim, ele não abandonou aquele que andava com ele, e continuou conversando de dia, de tarde e à noite, porque ele tinha um amigo fiel. Tinha uma pessoa que caminhava com ele, que nos momentos de dificuldade ninguém viu, mas quando ele foi levado cativo, tinha uma pessoa com ele lá, suprindo as necessidades dele, dando força para ele, renovando as forças dele quando ele não tinha mais força, mas tinha uma pessoa que estava lá. Por que vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram perante ao rei da Babilônia? Por que vocês acham? Porque embora eles estivessem no cativeiro, embora eles estivessem numa cidade a qual eles não queriam estar, mas foram levados para aquela cidade, embora eles estivessem lá, tinha uma pessoa que caminhava com ele, que independente de quem ele conversasse, por onde ele passasse, a essência estava com quem estava com ele. Porque dentro da fornalha, presbítero, alguém disse para ele que eles não queimariam na fornalha? Ninguém disse para ele. Alguém disse para Daniel que ele não seria devorado, triturado pelos leões? Alguém disse para ele? Ninguém disseram para eles que eles não seriam devorados, eles não seriam consumidos por fogo, mas eles tinham certeza de com quem eles andavam, que ele era fiel para fazer infinitamente mais do que eles imaginavam. E eles tinham certeza no coração que embora fossem devorados, mas saberiam para onde iriam, embora eles fossem queimados pelo fogo, mas eles saberiam qual era o destino deles. Embora muitas das vezes a gente não tenha certeza do que vai acontecer, Alisson, se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu vou conseguir arcar com os compromissos, se eu não vou conseguir arcar com os compromissos, você sabe com quem você anda? Você sabe o quão poderoso é o Deus que te chamou, que supre as tuas necessidades, que provê sempre quando você necessita. Você sabe quem é o Deus que você serve. Se você sabe quem é o Deus que você serve, você não precisa temer as adversidades, porque esse Deus é infinitamente capaz de suprir aquilo que tu precisa, aquilo que tu necessita e além do que tu sonha. Será que o pastor ele sabia das adversidades que se levantariam no decorrer desses 15 anos de ministério? Será que o senhor sabia, presbítero, das adversidades? Será que o senhor sabia do rompimento do ministério? Por que será que o pastor convidou outro pastor para ajudar ele na fundação desse ministério? Eu não sei, não quero saber, não precisa me contar, pastor, mas tenho certeza que ele sabia quem tinha chamado ele para a fundação desse ministério, e quem chamou ele é fiel para arcar até o final. O que eu quero dizer para você é que você pode desviar o seu pensamento sim, porque nós somos homens falhos, pecadores. Eu anotei aqui um roteiro, mas eu não cheguei nem a abrir ainda, porque nós necessitamos de afirmação todo momento da nossa vida. Embora Deus tenha dito, olha, você vai ser pastor,
Quantas vezes Deus já falou para ti que tu seria pastor? 6 vezes já Deus já falou, né? Será que se Ele quisesse falar mais uma, você aceitaria? Porque nós necessitamos de afirmação a todo momento. Embora Josué, ele soubesse que Deus era com ele, Deus falou que seria com ele. Embora ele soubesse, toda vez Deus tinha que falar: olha, eu sou contigo, eu te ajudarei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu e você necessariamente estamos sempre precisando de afirmação. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus vai prover? Será que a porta vai se abrir? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu serei liberto? Nós estamos sempre precisando de afirmação, quando Deus que te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala uma vez, então Ele vai cumprir. Mas o nosso coração é um coração mau, um coração perverso, um coração que se esquece de promessa, um coração que se desvia para o caminho da esquerda, um coração que se desvia para o caminho da direita, um coração que tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, tem hora que está forte, mas tem hora que está bem fraquinho, presbítero. Tem hora que a gente não precisa de ajudar ninguém, porque nós estamos carregando a negada, né, presbítero? Mas tem hora que nós estamos precisando ser carregado, porque nós somos falhos e pecadores, mas nós andamos com alguém que não deixa a gente caminhar sozinho. Você anda com alguém que está sempre ali segurando a sua mão, embora tem hora que você não sente, né? Tem hora que você não vê, tem hora que você não escuta, porque o nosso coração se distancia da presença dele. O nosso coração se afasta da presença dele. Muitas das vezes, como foi ministrado aqui nessa peça, eu estava me lembrando, presbítero, há 5 anos atrás, se eu não estiver enganado, a gente já fez essa peça aqui. Eu, Jabas, alguns jovens que estavam aqui, a gente já fez essa peça aqui há mais ou menos 5 anos atrás, não foi isso? A gente já tinha feito essa peça, como foi ministrado nessa peça. Muitas das vezes você está aqui, você está se curando e escutando a palavra. Você está ouvindo alguém pregar, você carrega uma Bíblia. Até às vezes você está com a Bíblia por aí, você é visto com a Bíblia por aí. Às vezes você é visto ali na igreja, às vezes a gente é visto aqui na igreja. Mas quanto tempo o nosso coração está distanciado da presença de Deus? Há quanto tempo a gente acha que a gente está sozinho? Há quanto tempo eu não escuto mais a voz do Senhor? Há quanto tempo eu não sinto mais o abraço de Deus? Há quanto tempo eu acho que estou caminhando sozinho, mas Ele está lá, presbítero. Ele está lá, presbítero, Ele está lá. Assim como o pai do filho pródigo, Ele está lá. Ele está lá a todo momento. Ele esteve lá, Ele nunca saiu de lá, Ele nunca saiu da casa, Ele não abandonou. Você pegou suas coisinhas e foi lá para fora, foi, mas Ele continua lá. Independente de quanto você levou, o que você gastou, o que você viveu lá fora, Ele sempre esteve lá te esperando para fazer uma festa quando você decidir voltar. E as promessas que Ele tinha para você no passado são as mesmas hoje, como foi dito aqui. Ele não é homem para que se arrependa, não é homem para que minta sobre a tua vida. Então, o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então, não depende do pastor, não depende do obreiro, não depende do presbítero, depende unicamente, vou nem falar de você, porque não depende de você, depende de mim. A mudança da minha história, o próximo nível, não depende do pastor, não depende do pastor. O Deus que te chamou ainda está aqui te esperando. Ele depende unicamente de mim. Que decisões eu tenho tomado para a minha vida, com quem eu tenho decidido andar, porque eu aprendi isso, presbítero, que as pessoas que me cercam certamente serão um espelho para a minha vida, e provavelmente eu serei parecido com elas. Se eu começar a me cercar de pessoas medíocres, que não têm sonho, que não têm perspectiva, que não querem estudar, que não querem trabalhar, que não querem nada para a sua vida, daqui a pouco eu serei um medíocre. Que não quero nada para a minha vida, que não tenho sonhos, que não tenho projetos, que não tenho vontade de orar, que não tenho vontade de ler a Bíblia, que não tenho mais vontade de pregar porque não sou capaz, que não sou isso, que não sou aquilo, porque estou cercado de pessoas que não sonham, não acreditam, não têm perspectiva, não querem crescer, porque eu sou fruto dessas pessoas. Eu não tenho mais escutado a voz de Deus. Então é necessário que nos aproximamos do Senhor, para que possamos crescer, não só fisicamente, como algumas pessoas têm crescido, né, presbítero? Mas crescer também espiritualmente.
Deus me chama, Deus te chama para nos aproximarmos dEle, para nos distanciarmos de quem tem afastado a gente da presença dEle, para que tenhamos uma vida renovada e para que uma nova história seja escrita na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, amém? E olha que eu nem li Josué. Nem li Josué ainda, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus, Pai, aleluias. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Isaías capítulo 41, versículo 13, amém? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém? Amém? Eu vou ler nessa tradução. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vou repetir mais uma vez. Porque eu, o Senhor, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você lembra do início da ministração, eu dizendo para Deus: Senhor, tem pessoas mais capacitadas do que eu. O Jonatas ali tem um dom, meu irmão, de falar da palavra. Tem um dom de ouvir a palavra e expressar ela. É um professor da palavra. Ele é usado por Deus. Quando ele dá lugar, ele é usado por Deus, como muitas outras pessoas. Então Deus diz para mim: olha, eu sei que você não é. Eu sei que você não é capaz. Deus, ele não me chamou pelo meu tamanho, não. Deus, ele não me chamou pela minha voz. Deus, ele não me chamou pela minha capacidade intelectual. Deus, ele não me chamou porque eu sou mais bonitinho ou mais feinho. Deus, ele não me chamou porque é alto ou porque é baixo. Deus, ele me chamou porque ele enxergou dentro da minha vida e dentro da tua vida a capacidade de ser usado por ele. Então não somos nós que operamos, mas é o Deus que está dentro da nossa vida. Se fosse pela questão de tamanho, de força, Davi não tinha matado Golias. Golias tinha matado Davi. Se fosse por causa de tamanho, de força, Daniel tinha sido consumido por leões, porque Daniel não tinha mais força que um leão, não. E eu acredito que não tinha só um leão ali dentro, não. Se fosse por questão de capacidade, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha ficado bem torradinho, presbítero. Porque não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade financeira, física, mental, não. É o Deus que habita dentro de nossa vida, é a capacidade que está nele de alcançar coisas extraordinárias. Por isso que eu digo nessa noite, é com quem você anda. Foi porque Deus, o nosso pastor decidiu aqui há mais de 15 anos atrás caminhar com Deus, que esse ministério está aqui. Pessoas como foram contadas naquele testemunho ali foram curadas, porque um dia Deus colocou no coração de um homem de abrir um ministério, de pregar a palavra, de andar com Deus, para que outras vidas conhecessem o Evangelho de Deus. E Deus quer andar com você para que outras vidas conheçam essa palavra. Deus quer andar com você para que a sua família conheça essa palavra. Deus quer andar com você para que os seus amigos conheçam essa palavra. É a palavra que transforma vidas, é a palavra que transforma histórias. Como eu tinha falado, vou contar um pouco do meu testemunho. Quando eu cheguei na igreja Caminho de Vida, eu estava com a vida destruída, irmão, destruída. Quem me viu sabe como eu cheguei na igreja Caminho de Vida. Eu lembro que todas as tardezinha de 3:30 para 4 horas, eu gostava de fumar meu baseado. Era sagrado, irmãos, eu fazia isso toda tarde eu fazia isso. E era uma mesma pessoa que ia na minha casa, e aí vamos, eu já tinha aquele caminho que eu fazia, era meus horários, era horário de trabalho, era antes do trabalho, na hora do almoço, e 4 horas da tarde, e à noite, só Jesus na causa. Era todo santo dia da mesma forma. Eu estava sentindo que a minha vida estava se desvaindo. Eu estava me perdendo pouco a pouco. Sabe o que é os anos se passarem e a vida não mudar?
É triste, meu irmão, você vê, passa um ano, no outro ano a minha vida está do mesmo jeito, no outro a vida do mesmo jeito. 10 anos se passam e a nossa vida continua no mesmo estagnado. É isso que Satanás faz quando ele nos prende. Eu estou bebendo, eu estou dançando, eu estou sorrindo. Em um ano, 2 anos depois eu estou lá bebendo, dançando, e o sorriso já não é mais o mesmo. O aspecto já não é mais o mesmo. 5 anos depois eu estou lá dançando, já não estou mais nem sorrindo, estou só dançando e bebendo, porque o aspecto já não é mais o mesmo. 10 anos se passa, eu estou ali bebendo, nem estou mais sorrindo, nem consigo mais dançar, porque o aspecto vai mudando. Aquilo que me dava prazer já não dá mais. Aquilo que me trazia alegria já não me traz mais, porque é isso que Satanás faz com a gente. Ele nos oferece uma coisa que vai nos dar prazer, que vai nos dar uma alegria momentânea, mas no decorrer dos anos, aquilo que te dava prazer já não te dá mais. Você precisa de mais. Por que um usuário de droga, muitas vezes ele começa com um cigarrinho de maconha, e depois ele passa e começa a cheirar cocaína, e depois quando pensa que não, ele já está usando o crack, ele já está usando outras drogas mais fortes, não consegue se libertar, e muitas vezes, na maioria das vezes, ele acaba morrendo por esse vício. Porque Satanás, ele nos dá uma coisa que aparentemente vai nos dar um prazer, e com o decorrer do tempo aquilo já não nos satisfaz mais, e você acaba se afundando, e a sua visão ela é tampada pelos prazeres que o mundo tem a nos oferecer, e a gente vai decaindo. Quando a gente vê, a gente se sente como o irmão pregou ontem, José no fundo do poço. No fundo do poço. Porque no fundo do poço você só consegue olhar para cima, você só consegue ver luz em cima, você não vê ninguém do seu lado, você não vê para onde ir, para a direita, para a esquerda. É lá, é um lugar onde você se sente literalmente sozinho, não tem ninguém do seu lado, você não vê para onde ir. É assim a vida de quem é presa no pecado, de quem é presa na droga, como eu fui, de quem é presa na prostituição, de quem é presa na bebida. É a vida de uma pessoa assim, presbítero. Uma dose, nos primeiros dias vai te dar um negócio legal, né? Depois é meio litro, né? Assim, presbítero? Depois 1 litro. Depois 1 litro já não faz mais efeito, vem 1,5 litro. Depois você já está tomando a caixa de cachaça todinha e não faz mais o mesmo efeito, não traz mais a mesma alegria, não traz mais o mesmo prazer. É assim a vida de quem é presa no pecado. O pecado, ele é uma isca. Ele é uma isca que ele é jogada pra gente. Ela é jogada pra gente de uma forma prazerosa e você acha que aquilo é bom. E depois você está afundado e não consegue achar mais saída. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe sim saída para a libertação do pecado. E essa saída se chama Jesus Cristo de Nazaré, que foi capaz de entregar a sua vida na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância, para que você encontrasse salvação. E Ele derramou o sangue dele para que todo esse pecado que sujou a tua vida, sujou a tua história, sujou tudo aquilo que Deus tinha preparado para você, esse sangue maravilhoso, esse sangue carmesim, Ele limpa e restaura. Ele dá uma página em branco para você escrever uma nova história a partir do momento que você aceita Jesus. É isso que Deus faz conosco através de Jesus. E eu fui preso, meu irmão, por um tempo no mundo da droga. Fui iludido. Existem parte do meu testemunho que Deus ainda não me tocou para contar, mas algumas poucas pessoas sabem. Mas são prisões, irmão, que não é como aquela prisão de Itaitinga. Ali tem tempo determinado. E se você se comportar, você ainda sai mais cedo, não é assim, presbítero? Não é a prisão do colarinho branco, não, que ele vai preso hoje e amanhã ele é solto, não. A prisão do pecado, ela não tem grade. A prisão do pecado, ela não tem paredes. A prisão do pecado, ela não tem algemas, mas ela é capaz de prender a tua vida por anos, presbítero, tirando toda a tua liberdade, tudo aquilo que Deus tinha preparado para te viver. Ele tira e você está preso e você não enxerga, não tem grades. Eu posso correr para onde eu for, mas eu estou preso. Eu saio da Caminho de Vida, eu vou para a Universal, eu estou preso na Universal. Eu saio da Universal, eu vou para Deus é Amor, eu estou preso na Deus é Amor. Eu vou para Canaã, eu estou preso na Canaã, porque não é a igreja, não é o local. A prisão do pecado, ela nos prende onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja aonde você estiver. Ela te prende, ela te impede de crescer, porque os planos que Deus tem para a tua vida são gigantescos, irmão, você nem tem noção.
Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem que Deus tem preparado para nós. E eu creio, meu irmão. Quando Deus diz assim, olha, Lucas, eu vou te prosperar, meu irmão fica agarrado naquele, eu não me solto não, presbítero. Tu pensa que Deus disse para mim, olha, Lucas, eu vou te prosperar no ano de 2021. Foi nisso a pandemia, 2021, não foi, pastor? 2020, eu vou te prosperar no ano de 2020. Eu estou agarrado até hoje, pastor. Ele me deu a outra, mas eu ainda estou agarrado na outra que ele tinha me dado. Porque eu creio, meus irmãos, que ele é capaz de fazer muito mais do que eu imagino. Se eu conseguir abrir uma empresa, eu creio que Deus é capaz de fazer eu abrir 10, 20, 30. Se eu fui capaz de concluir um curso, eu creio que Deus é capaz de eu fazer muito mais do que eu já consegui. Porque o poder de Deus, ele não tem limites. As pessoas diziam, quando eu vinha para a igreja, as pessoas diziam, de duas uma, ou o Lucas está vendendo droga, que era Luquidão que eles me chamavam, ou o Luquidão está vendendo droga na igreja, ou o pastor da igreja está vendendo droga para ele. Era isso que algumas pessoas diziam, por mais incrível que pareça, porque não tem jeito para ele. Você lembra daquele irmão que estava pregando ontem aqui, não lembra? Eu comprava droga com aquele irmão ali. Ele vendia de um lado, eu estava do outro, vendendo do outro. Irmãos, a gente não consegue ver, a gente não consegue dimensionar. Às vezes nosso coração nem consegue mais se preocupar com aquele que está perdido. Eu nem consigo mais sentir remorso quando eu vejo alguém preso, jogado numa calçada, bêbado. Eu não consigo mais sentir remorso quando eu vejo alguém altamente drogado, em overdose. Eu não consigo mais sentir remorso quando eu vejo um esposo traindo a esposa, ou a esposa traindo o esposo. Eu não consigo mais sentir remorso, nem dor dentro do meu coração, quando eu consigo ver alguém preso no mundo do pecado. Então, o que está acontecendo comigo? Eu não vou nem falar com você, eu estou perguntando o que está acontecendo comigo, se eu não consigo mais sentir a dor do meu irmão. Porque um dia, eu acredito que Deus vai perguntar, como Ele perguntou para Adão, uma simples pergunta. E eu acredito que eu ouvi isso numa ministração, e eu acredito que vai ser uma pergunta muito difícil da gente responder. Eu não estou falando do pastor dizer assim, olha, cadê o teu presbítero? Não, cadê as tuas ovelhas? Não. Cadê os teus liderados? Não estou te falando disso aí não. Eu quero, é uma pergunta que eu tenho certeza, eu acredito que Deus vai fazer isso pra gente, perguntar isso pra gente, cadê o teu irmão? A mesma pergunta que ele fez para Caim, cadê o teu irmão? O que a gente vai responder? E aí, Micael, quando alguém perguntar, cadê o Eliabe? E aí, Eliabe? Quando alguém perguntar, cadê o Micael? O que eu vou responder? Eu não estou falando, cadê as suas ovelhas? Cadê os teus liderados? Cadê os teus ministérios? Cadê aquele que tu fazia? Cadê o som que tu cuidava? Cadê o ministério de louvor que eu era líder? Cadê o grupo de dança que eu dançava no grupo? Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de quando Deus perguntar para mim, cadê o meu irmão? O que evangelizava comigo, o que orava comigo, o que me ajudou quando eu não conhecia a palavra. É uma pergunta que eu acredito que Deus vai fazer para mim. Eu não sei para vocês, mas eu acredito que Deus vai fazer para mim. E é uma pergunta que tem um peso gigantesco. E o mundo da droga, ele fez isso comigo, meu irmão. Fez isso comigo, ele me prendeu de uma forma... E eu tenho muitas lutas hoje. Eu acredito que não mais com a droga, não. Mas eu tenho muitas lutas espirituais hoje. E eu continuo lutando. Sabe por que eu não caí ainda, presbítero? Porque eu escolhi a pessoa certa para andar. Foi o pastor. Tu anda com o pastor, né, Lucas? Não. Tu anda bem com o presbítero, né, Lucas? Tá andando com o presbítero. Por isso que tu não se desviou ainda, né? Não, tá andando com o Isaac. Foi por isso que tu não se desviou ainda. Não foi porque tá andando com o Isaac. O Isaac é... Tu tá andando com a Lara, por isso que tu ainda é crente, né? É por isso que tu é crente, porque tu mora com a Lara, ó, por isso que tu ainda é crente. Não, é porque eu decidi andar com Jesus. Independente, Alex, de como eu esteja. Tem dia que eu não tô bem, não. Tem dia que eu tô bem fraquinho, mas Ele me ama. Tem dia que eu tô todo sujo de lama, presbítero, mas Ele me ama assim mesmo. Tem dias que eu me acho, como eu me achei, quando eu vim ministrar, eu não sou capaz. Mas Ele me ama.
O diácono Evanilson está ouvindo isso aí também, né? Tem dias que eu não tenho saúde, Evanilson, mas Deus, Ele nos ama todos esses dias. O dia que você está com dinheiro, o dia que você não está com dinheiro, o dia que você está bem, o dia que você não está bem, o dia que você está se sentindo um príncipe, mas um dia que você também está se sentindo um monstro. Deus te ama do mesmo jeito, porque o amor dele é independente da situação que nós estamos. Não é por mim, não é por você, não é porque você toca bem, não. É porque Ele nos amou primeiro, independente de quem você é, do que você carrega, dos títulos, do que você fez, do que você não fez, para quantas pessoas você evangelizou, quantas vezes você ministrou, independente disso. Deus, Ele te ama acima de todas as coisas. Ele te ama de uma forma tão sobrenatural, Enio, que Ele foi capaz de entregar a vida dele, a vida do próprio filho dele, para que tu tivesse salvação, para que tu tivesse uma vida transformada, para que tu alcançasse os teus sonhos, para que tu fosse liberto, para que tu fosse uma nova pessoa, para que a tua visão abrisse e tu conseguisse enxergar o mundo com muito mais clareza. Porque se eu apagar aqui essas luzes, eu tenho uma noção de como é esse ambiente, porque eu estou aqui dentro há anos, mas os detalhes eu só vou ver se a luz estiver acesa. Então é assim que Deus faz na nossa vida. Nós conseguimos enxergar muitas coisas, presbítero, mas os detalhes nós só vê no claro, presbítero. A gente só vê quando a luz é acesa. E a vida de quem anda no mundo, de quem anda no pecado, é apagada. É como quem está no poço, não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. Mas quando Jesus Cristo vem, é como isso aqui que foi feito aqui. Quando Jesus Cristo vem, Ele traz luz para a nossa vida e nós conseguimos enxergar com muito mais clareza. São 15 anos de ministério, irmão. Tá vendo essa quantidade de gente aqui, pastor? Eu acho que tem mais uns 4 tantos desse aqui. Não tem pastor que já não estão mais aqui, que estão em outros ministérios, que partiram para a glória, que se desviaram. Tenho quase certeza que eu lembro uma vez que o pastor disse assim: olha, levanta aí a família do Isaac. Levantou a metade da igreja aqui, irmão. E Deus disse assim: ó, levanta aí a família do irmão Messias. Levantou a outra metade aqui da igreja, irmão. E se você for ver, não tem todos não, tem um ou outro que continua perseverando, os remanescentes, que não abandonaram o barco, que não largaram uma corda, mas estão lá perseverando todo dia, porque escolheram a pessoa certa para andar. Eu acredito que desde o momento do rompimento dessa igreja, o pastor tem analisado muito melhor as companhias dele, as pessoas que ele permite se aproximar. Ele tem tido uma visão mais aberta do que Deus tem para a vida desse para este ministério. E eu creio que assim como foi profetizado, nós viveremos coisas extraordinárias. Hoje eu vi a Andréia, mandei a foto pro presbítero, de tamanhozinho assim, não cresceu muito não, tá quase a mesma coisa, mas era de tamanhozinho assim, presbítero. E hoje tá uma bênção, já trabalhando no teatro, o Eliabe, já tocando baixo. O presbítero já perdeu, tá saindo, viu, presbítero? O Eliabe já tava ali no baixo. O Aleandro Filho, eu tenho uma foto do Aleandro Filho no meu celular, de tamanhozinho aqui no grupo de jovens, tá lá, só falta arrebentar essa bateria. Mas o ministério tem crescido, Deus tem operado. O Yarley, eu lembro do Yarley limpando as cadeiras quando chegou mais a mãe dele e o pai dele aqui. Sempre foi prestativo limpando as cadeiras, desde tamanhozinho, hoje já está maior do que o pai dele. Acho que está quase do meu tamanho. E Deus tem prosperado esse ministério, tem crescido pessoas, tem usado pessoas. E Deus, Ele quer usar você. Você que acha que não é capaz, você que acha que não tem conhecimento. Como é que eu vou ser obreiro se eu não tenho conhecimento? Como é que eu vou ser obreiro? Não dá para ser obreiro. Do jeito que eu sou, não é você, irmão.
É Deus que vai operar na sua vida. Eu não tenho condições, minha voz é feia, não dá nem para me cantar ali na frente com as irmãs, com os irmãos. Eu não consigo cantar. Mas quem te chamou foi Deus. Então quem vai operar na tua vida não é você. Todas as vezes que você subir nesse altar e tentar fazer com as tuas capacidades, não vai fluir. Você não vai sentir a presença de Deus. As pessoas que estão lá embaixo não vão sentir a presença de Deus. E o culto não vai fluir quando eu tentar fazer com as minhas forças, com o meu intelecto. Não vai sair nada, presbítero. Porque quem opera sempre vai ser Deus. Então faz tempo que Deus está te chamando para trabalhar. Faz tempo que Deus está te chamando para vir para o altar. Faz tempo que Deus está te chamando para que esse ministério venha crescer. O pastor não precisa somente de dinheiro não, irmãos, porque existe um Deus todo poderoso que na hora apropriada, eu creio, pastor, que vai prover todos os recursos, vai me prosperar bem muito, vai prosperar Isaac, vai prosperar quem mais? Quem mais Deus vai prosperar para que esse ministério possa crescer financeiramente? Quem mais vai ser os empresários da igreja que vão fazer com que esse ministério cresça? Quem mais vai ser as pessoas prósperas que vão render fruto onde quer que estejam? Quem mais? Quem mais? Só tem vocês. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que quer prosperar para que o reino de Deus cresça. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que quer ser delegado, não tem mais ninguém que quer ser um policial federal, não tem mais ninguém que quer ser um piloto de avião, não tem mais ninguém que queira crescer espiritualmente, financeiramente, para que a obra de Deus cresça, porque eu creio, pastor, que o Deus que a gente serve, no momento certo, vai nos dar recursos para que a congregação da Lagoa Seca seja finalizada. Eu creio, mas eu sei de uma coisa também, que Deus está preparando pessoas para que possam assumir, para que possam trabalhar, para que possam crescer junto com esse ministério. Porque se tiver só prédio, pastor, 100 pessoas, o senhor faz sozinho? Se tiver só dinheiro, pastor, 100 pessoas, dá para o senhor estar pregando aqui, pregando lá, e em outra cidade, em outro país, dá para fazer? Não dá. Então o reino de Deus, ele precisa da sua vida, você que acha que não é capaz, para que nós estejamos aqui no 30º aniversário da Igreja Caminho de Vida. E você seja um ministrante da palavra. Você que acha que não é capaz, que não tem voz, que não tem sabedoria. Irmãos, o Luquinha aqui não tem voz, não tem sabedoria. É o poder de Deus que opera na nossa vida, amém? Eu acho que eu passei 5 minutos, presbítero. Mas que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. E vigia, irmão, que às vezes bênçãos são impedidas de chegar na nossa vida porque nós estamos do lado da pessoa errada. Às vezes a pessoa certa pode te ajudar a chegar no caminho. E não tem pessoa melhor para andar que Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?